pessoas, tudo bem com vocês? E eu acho que vocês já devem ter uma ideia do que é que a gente vai falar aqui hoje, né? Vingadores, Doutor Destino, me nego a falar esse nome, o título saboroso. Avengers Doomsday, muito melhor. Mas Aquele momento assim que faz, não, aí fica preto e a gente xinga. melhor. Doomsday. Pronto, Doomsday, vamos combinar aqui. Avengers. Pode ser Avengers, Doomsday. A gente vai falar porque os russos foram falar, né, e falaram umas coisas que deixou a cabeça da gente explodindo, Miami Ramos. É isso aí, pessoal, assim, né? Não é de agora que a gente tá esperando que esse novo filme ele venha pra, assim, lavar a alma do fã Marvete, lavar a alma da pessoa que gosta de filme de super-heróis, porque a gente sabe que essa fase da Marvel aí, essas fases que a gente teve foram um pouco questionáveis. Mas aí a gente teve o retorno dos irmãos Russo, o retorno de Robert Downey Jr. E aí saíram alguns teasers. Com esses teasers, os irmãos Russo soltaram uma pérola. Eles falaram o seguinte, não achem que isso são teasers ou trailers ou qualquer coisa do gênero. Esses vídeos nada mais nada menos são como, digamos, fragmentos. Vamos traduzir da forma que eles falaram. São fragmentos, né, de uma história. E aí eles fizeram a gente agora com isso enlouquecer para poder criar várias teorias aqui para você que está em casa e também comentar aqui, são fragmentos de quê? Da história em si, ou será que é uma furada como foi o Hulk em Wakanda, né? Ou outra furada como foi o Homem-Aranha em Guerra Civil, que não estava e depois apareceu? Então, saíram coisas muito legais desses teasers. Para começo de conversa, a gente teve o retorno de ninguém mais, ninguém menos do que Steve Rogers, interpretado pelo Chris Evans. Isso, temos o Capitão de volta, na verdade, mostrando no teaser dele como é que ele ficou depois que voltou de Ultimato, né? Ele acabou voltando para viver uma vida que ele nunca tinha vivido com a Peggy Carter. E aí tem um problema. Eu acho que de todos os teasers, a gente vai comentar rapidinho sobre cada um aqui, esse teaser, onde mostra ele lá vivendo uma vida com o filho e tudo mais e tal, foi todo o causador inicial, assim, foi o ponto zero de todas essas ramificações do multiverso que a gente tá vendo por aí, né? Porque a gente tá na saga do multiverso e esse filme, ele vem, esses dois filmes agora, né? Tanto Vingadores Doomsday como Guerras Secretas, eles vêm para poder encerrar essa saga do multiverso. Então, a gente viu todas as ramificações, as porcarias, porque teve muita loucura, assim. Não tô falando dessa porcaria de obra, não, assim, de loucura que aconteceu, né? De multiverso se colidindo, de coisas existindo. Então, assim, existe uma teoria que tudo isso iniciou por conta desse retorno do Steve Rogers. Mas a gente vai falar um pouco mais dos outros teasers e volta pra isso, porque eu concordo com o Thales, é o mais importante dos três. Dos quatro. Esse é o primeiro. O segundo teaser mostra o deus do trovão, Thor, né, solitário, sozinho em uma floresta. E ele tá meio que orando ali para o pai de todos, para Odin, né? E a gente vê um Thor solitário, um Thor que já voltou então em forma de novo. A gente viu isso no último filme dele, embora o último filme dele tenha sido esquecido. Não. Né? Mas a gente viu que ele tá ali de novo, se preparando potencialmente para uma batalha que ele não sabe se pode vencer. E ele pede uma força ao pai de todos ali de novo. Beleza. Esse é o mais simples. Mas assim, um detalhe importante que eu acho que é uma coisa que a gente precisa ficar um pouco atento é porque mostra ele com a Love, né? Com a Amor, que é a filha dele agora que ele tá criando depois de Love and Thunder. E isso é interessante porque esses teasers, na verdade não só esses teasers, mas todas essas duas fases da Marvel que a gente teve nesse limbo, eles falavam muito de crianças, né, e tudo mais. Então, eu acho que fica mais essa peça do quebra-cabeça ali, que mais uma vez eles estão abordando, porque lá no teaser do Steve Rogers, a gente tem um bebezinho também, ele mostrando com o filho dele. Então, a gente fica aí, será que vai ter? Será que essas crianças elas vão ter importância para essa nova história? E aí nós tivemos o terceiro, que esse explodiu cabeças. Espetacular. Esse daí mostrou o universo da Fox, como é que ele está hoje, né? Agora, qual desses universos dentro do multiverso que existem os X-Men, que são os X-Men da Fox, não é aquele Xavier, aparece, mas não é aquele Xavier lá dos Illuminati, aquele Xavier que a Wanda matou facilmente, quebrando o pescoço dele. Enfim, não é aqui. É o outro Xavier, que sim, pela cadeira que a gente viu lá, é o Xavier da Fox. É aquele Xavier realmente que a gente conhece dos filmes lá dos anos 2000, dos X-Men. A gente vê também
o Scott com o uniforme clássico dos X-Men A gente dos anos 90, tem. 95. Olha, arrepiei de novo. Scott Summers e ver ninguém mais, ninguém menos que Magneto. Magneto. Uma partida de xadrez, assim, uma conversa bem triste com o Xavier. Detalhe muito legal, a gente tem um vislumbre também do Sentinela, que, assim, pra muitos fãs de X-Men, é a melhor história dos quadrinhos, sabe? É espetacular, animação, filme, toda vez que tem Sentinela no meio, a gente já gosta bastante. Então, assim, foi um teaser que não foi muito enigmático por si só, foi mais pra mostrar que esses personagens iam estar nesse novo filme, mas que pra mim foi o mais incrível, porque a gente tem um vislumbre do que todos nós queríamos do Ciclope desde o começo. Então, tudo sendo destruído, a mansão, o Xavier já era, e aí agora é um problema, né? Aí agora nós temos o quarto e último, que aí sim é o mais recente, que é o que mostra os wakandanos indo interceptar o que seria a nave do Quarteto Fantástico. E aí quem conversa com os wakandanos, ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido Coisa. Ele conversa com o M'Baku. Pra mim, o Coisa é o melhor personagem do Quarteto Fantástico. Sinceramente, foi o que eu mais gostei. E ele dá de cara com o M'Baku, que pra mim também é um personagem massa. Nossa, e assim, a gente já tem a confirmação nesse teaser que o M'Baku realmente assumiu o trono, né? Ficou mais ou menos aquele limbo, se ele seria o novo rei de Wakanda, quando a Shuri ela regenta esse trono. E aí a gente tem essa confirmação. E não só o M'Baku, a Shuri e o Coisa, a gente também tem o vislumbre do Namor, que já aparece dessa vez ali junto com a galera lá de Wakanda. Falo já sobre ele também, porque vai ser uma peça importante, aí principalmente em Guerras Secretas, né? Importante. Aí a gente não tá dando nada no Namor ali com aquelas picanhas dele saindo aqui do lado, só que é o cara que eu acho que vai fazer um pouquinho de diferença na história junto aos wakandanos, né? Eu acho que vai fazer... Eu tenho uma teoria, daqui a pouco a gente comenta. Saiu esses 4 teasers, Maia. E aí o que é que fica? E aí o que é que fica? Vamos voltar pro primeiro. Porque tudo começa com o Steve Rogers rompendo o que não poderia fazer, né? Rompendo a linha do tempo, criando uma ramificação do universo 616 a partir do momento que ele volta de Ultimato e ele vai viver uma vida com a Peggy Carter que ele nunca viveu. Exatamente. E assim, vale ressaltar que teve um roteiro vazado e que com esses teasers, esse roteiro vazado acaba tornando cada vez mais próximo. Porque a primeira parte desse roteiro fala justamente que a grande quantidade de incursões que acontecem nos universos surgem justamente por conta dessa atitude do Capitão América. E aí ele acaba causando um desequilíbrio. A gente vê isso lá naquele filme Lastimável do Doutor Estranho, mas que é importante para essa explicação, que quando um item ele sai do seu universo, ele vai para outro e passa muito tempo nesse outro universo, ele acaba causando essas incursões. E quando o Capitão América ele volta para o passado, ele cria uma série de ramificações de o que poderia ter acontecido, né, com esse retorno dele. O que é um problema. O que é um problema. E aí eu gosto bastante disso, porque foi uma das coisas que me ficaram com interrogações imensas na minha cabeça, sabe? Eu sei que eu não sou nenhuma física, não entendo das leis de volta no tempo, mas pra mim não fazia sentido nenhum ele ter voltado lá para aquele momento, ele viver a história dele e não acontecer nada com o universo depois disso. Essa é uma colocação bem pertinente sua, porque muita gente achou bonita, achou massa, fofinho, deram um fim digno a ele, os russos deram um fim digno, mas velho, todo mundo fala tanto que não deve se mexer com o tempo e o cara vai no final e ele... Mas aí foi, digamos, uma rebeldia do Capitão. Não era pra ele fazer aqui, era pra devolver e voltar. Ele não voltou. Só que aí tem consequências. É claro que o artifício de roteiro é pegar essas consequências e aí vem um vilão agora super foda pra querer destruir geral. E aí a gente vai falar de Victor Von Doom, porque ele tá, digamos assim, ligado totalmente a essa ramificação. Certo? Existe a teoria. Existe a teoria que ele está ligado a essa ramificação no tempo, né? E aí a gente tem, saindo do Steve Rogers, que já causou a ramificação que muda tudo lá na frente, o universo dos X-Men. Eu quero pular para ele aqui, porque os X-Men vai ter, além de ser, digamos assim, eles serem bucha de canhão nesse filme, eu digo bucha de canhão assim, porque eles vão estar ali, gente, mas desculpem, eles vão morrer todos. É a minha teoria, acho que os X-Men vão todos aparecer como nostalgia, legal, morreu. Vamos se despedir. É isso. E o Victor Von Doom vai enxergar no universo dos X-Men como o problema das incursões. Vai estar ligado ao universo dos X-Men. Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo a teoria... É porque a teoria é muito boa, sabe? É a teoria dos vazamentos e assim, ela... conta a história que o Victor Von Doom, que eu acredito muito nisso, eu já pensava nisso antes mesmo de ler a teoria, que o Victor Von Doom ele vai se fingir de bonzinho, né? Ele vai estar ali com a cara do Homem de Ferro, ele vai dizer, olha, quero salvar porque o multiverso tá se corroendo, tá se destruindo, e aí a teoria é que ele vai manipular essa galera, o Quarteto Fantástico, os Vingadores que já conhecem ele,
vai manipular essa galera para justamente ele reduzir todos os universos em um, onde ele possa ser o Senhor do Tempo, né? Onde ele possa mandar em todo mundo. E ele bota os X-Men na linha de fogo contra os Vingadores. Vai rolar toda uma manipulação por parte de Victor Von Doom, onde eles vão colocar os Vingadores, essa é uma das teorias que fala, Sim. que ele vai, aquele ataque das sentinelas, né? Ele vai fazer os X-Men acreditarem que aquilo ali foram os Vingadores que fizeram. Então vai ter um embate, uma coisa meio quadrinhos que rolou, inclusive, X-Men vs Vingadores, quem é dos quadrinhos sabe aí, rolou esse embate, depois eles acabaram se resolvendo, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que os X-Men são meio que limados já aí, eu acho. Então, esse filme ele vai servir também para isso, para fazer essa limpa desses personagens que a gente não vai mais ver eles interpretando, porém os personagens vão existir nesse universo. É uma grande carta de amor aos fãs, um grande, digamos, tchau. É um tchau, né? E eu acho que vai ter um momento, agora em Doomsday, dos X-Men contra o Victor Von Doom. Mas aí, logo em seguida, para mostrar a grandiosidade do vilão, ele deve passar a manteiga em todo mundo. E eu acho que não vai sobrar ninguém dos X-Men. É a primeira coisa que eu tenho a dizer aqui. Eu acho que os X-Men já vão de racha para cima nesse primeiro. Talvez sobre um para Guerras Secretas. Mas acho que nesse primeiro, alguém tem que ser a bucha de canhão ali. Eu não colocaria os Thunderbolts nessa agora. Eu acho que os X-Men é que vão de racha para cima. Já tem a teoria que o Thor vai morrer, tem a teoria que muita gente... Isso não, que o Thor vai morrer. Eu não sei. Eu não acho que, inclusive, dos veteranos, dos Vingadores veteranos, eu acho que o Thor é o que fica, sabe? Arruma um tempo pra ele ficar no limbo e some e já foi. Inclusive, a oração dele no teaser é uma coisa que me pega muito, porque é uma oração que ele fala sobre pedir pra voltar pra poder cuidar da filha dele. E aí fica naquela, se ele não voltar. E se a filha dele foi morta? Se a filha dela for... não. Se foi, é isso que eu tô falando. Vem o Thor virado no Satanás, pra querer matar todo mundo aí. Já tem teoria falando que Capitão América em alguma cena vai estar usando nesse filme o Stormbreaker, não o Mjolnir. Mas se ele usa o Stormbreaker, onde está o Thor? Pergunta de milhões que eu acho que pra mim fica será que nós teremos um Capitão América Steve Rogers no filme? Porque eu acho de verdade que ele vai aparecer ali pra ser aquela explicação de por que tudo tá acontecendo. Será que ele morre? Eu não acho que ele vai morrer, mas eu não... Tem que acabar com o Capitão. E se lembrando que esse filme ele é um reboot. É um soft reboot. Na verdade é um soft reboot porque alguns personagens continuam. E os que continuam seguem no universo 66, que deve ficar como o único universo. O único universo. E aí o que é que acontece? Mata os X-Men, continua com o quarteto, no 66, até porque em Thunderbolts, cena pós-créditos, eles estão chegando. Então, o universo do quarteto pode ser que vá de arracha também. Tem uma teoria que eu acredito que Galactus deve ser uma bucha de canhão no quesito. Ele foi num portal, né? Sim. Pra onde? Pra onde? Então, se ele aparece aqui, ele pode enfrentar o Dr. Doom e o Dr. Doom ganhar do Galactus. E aí, pra mostrar, putz, o cara é poderoso, sozinho detonou o Galactus. Eu acho Ou usar que... o Galactus a favor, não sei. Eu acho que, assim, uma coisa é certa, nesse final, nesses teasers que a gente viu, eles mostraram muitas coisas, justamente para fazer com que a gente volte pro cinema e vá assistir esse filme, vá consumir um filme que vai ser caro e que provavelmente vai ser sucesso de bilheteria. Pontas soltas. Maiane falou pra mim aqui, tem que dizer pra vocês que esse filme talvez fosse dar... Ela tava em dúvida se ia ser aquele mesmo hype que foram os outros filmes dos Vingadores. Eu falei, não tem como não ser. É Vingadores, é Marvel Studios, vai. Não é um filme de super-herói isolado, tipo The Marvels, né? Não, peraí, deixa eu me explicar. Não é questão de público. Eu quis falar assim, será que esse filme e o próximo filme serão suficientes para reerguer uma indústria que teve duas péssimas fases? Sim. E aí é isso que eu fico, né? Se as teorias se confirmarem e eles reduzirem o multiverso, tiver só um universo no final, em que eles comecem a abordar esses outros personagens dentro de um único universo, sem ter mais essa história de voltar, porque fulaninho apareceu, uhul, vamos gritar, bater palma, pra mim tá bom. Porque eu acho assim, que a gente teve muitos momentos legais lá em Deadpool, em Homem-Aranha, a gente vai ter em Vingadores, já teve, né, a confirmação do Chris Evans, do Robert Downey Jr., mas eu acho que eles precisam, sim, começar a investir em roteiro, começar a investir em história, sem ficar muito ligado nessa questão de vamos dar saudosismo, porque nem só de saudosismo vive. A gente tem aí o próprio Homem-Aranha, que é um filme que no cinema é incrível, mas quando a gente vai assistir em casa, a gente não tem tanto aquele apego pela história, porque a história por si só não é tão boa. Então é isso que eu falo. Eu não sei se esses filmes vão ser suficientes para reerguer essa moral, porque a gente teve filme muito bom nas primeiras fases. Eu aposto, porque pra mim Vingadores dentro do universo da Marvel é um caso à parte dos filmes de heróis solo. E acho que é um grande evento. Sempre Vingadores é um grande evento, são filas quilométricas. É tipo assim, Avatar 3 pra mim é o pior dos 3 filmes, e aí fez uma bilheteria do mesmo jeito, né? Aí Senhor dos Anéis passando de novo no cinema, e aí não deu nem 10 segundos, já tava lotado nas salas. Então assim, quando a franquia tem nome, peso,
independente se o filme vai ser bom ou não, a galera vai. Entendeu? A galera vai. Meu irmão, a galera lotou o filme Love and Thunder do Thor. É isso. Depois saiu falando mal, mas lotou. Então, assim, é aquela coisa. Eu acho que. Arrependimento matasse. Então, eu acho que vai dar bom. Só que, assim, voltando a falar dos teasers, eu acho que, passando esse dos X-Men, que a gente acha que todos eles vão de arracha pra cima, vão de Vasco, né? Aí a gente vai agora pra os wakandanos. Eu acredito que o M'Baku vai ter uma participação específica, embora seja um personagem que agora se tornou um personagem Prime, antes ele era um personagem secundário, né? Agora ele ficou ali como o grande, ali do lado da Shuri. Eu acredito que ele, Shuri e o Namor vai ser uma trinca legal, que vai dar um trabalhinho. Mas eu não sei. Eu tenho na minha lista aqui quem morre e quem sobrevive. São poucos os que vão ficar. Homem-Aranha, de certeza, não morre, porque dá um sustinho só, mas não morre. Se tiverem de matar uma aranha, matam o do Tobey, que aí é uma teoria que fala isso, né? Matam o do Tobey Maguire. Então eu acho muito improvável o Aranha de Tom Holland, que é o principal desse universo, morrer. Mas eu tenho uma lista enorme de personagens que vai morrer. Isso, dentre eles está Soldado Invernal, que já vai ser o Duas Caras agora no filme do Batman. Tem uma série de... Pode ver, as coisas estão se encaixando. O cara já vai pra descer e tal, já tá morrendo. Assim, entre mortos e feridos, eu quero uma história boa. Eu tô assim, eu não tenho mais apego emocional. Mataram meu personagem favorito, que era o Homem de Ferro. Então depois disso, pode matar quem quiser. Se quiser matar a Capitã Marvel, eu tô aceitando. Olha que eu sou fã dela, mas não da... Até porque esses X-Men indo embora, vão começar a aparecer os mutantes do 616. É. Então nós teremos um Ciclope do MCU. Sim. Não é esse Ciclope. Esse Ciclope é pra gente ficar lá, que massa, aquele Ciclope. Dá o final dele, né? Cara, não sei o que. Então, assim, fãs de Hugh Jackman, as viúvas de Hugh Jackman, velho, aceitem. Uma hora ele vai ter que ir embora, cara. Já ressuscitaram o cara, que ele morreu em Logan. Já ressuscitaram o cara. Aí agora foi um sucesso em Deadpool, beleza. Mas uma hora essa galera vai ter que ir embora. E aí vão ter que fazer de forma épica. É isso aí. Entendeu? Eu acredito nisso, eu acho que o filme vai ser um sucesso de bilheteria. Eu quero saber o que você pensa, você que tá em casa aí, eu quero que você comente aí embaixo bastante. Se discorda da gente, se vocês acham que os X-Men não vão de arrasto pra cima, que eles ainda vão pra Guerras Secretas e juntar muita gente. Ah, e tem Justiceiro pra aparecer. Nossa, a lista do personagem é tão grande, não aqueles que foram listados ali ainda nas cadeiras, mas tem gente que vai aparecer, foram aqueles. Fora aqueles ali. Ó, a gente tem aí a Iron Heart, que ninguém se importa com a série, mas ela pode aparecer. Tem o She-Hulk que pode morrer. Cavaleiro da Lua. Oscar Isaac disse que não quer mais nada com a Disney. Tem uma treta com a Disney. Não, mas tu acha, velho, que o Cavaleiro da Lua não vai aparecer nessa batalha final? Vai, pô. E o personagem é foda. Só que assim, a série foi um lixo. E aí, como é que faz? A gente tem muitas séries lixos com personagens que podem aparecer, mas que podem aparecer pra morrer. Pra morrer. A She-Hulk pode morrer 10 vezes. A She-Hulk, ela pode morrer 10 vezes nesse filme. Pra mim tá tudo certo. Nada contra a atriz. Mas tá tudo certo. É isso aí. Agora eu quero saber a sua teoria. Eu comento aqui embaixo quem morre e quem fica. A gente vai comentar e vai responder todos os comentários de vocês. Então não perde tempo, escreve aí agora. E é isso, pessoal. No final você já sabe. Se inscreve aqui no canal, fica de olho nas nossas redes sociais para você ficar por dentro, né, dessas novidades da cultura nerd, da cultura pop e outras coisas. Até o próximo vídeo aqui no canal Bender. Eu sou o Thalesinho. Maiane Ramos. Valeu, galera. Tchau.